Pessoal, antes de começar, me respondam uma coisa nos comentários. Vocês já pararam para pensar como uma única decisão política pode derrubar décadas de supremacia econômica? Porque é exatamente isso que está acontecendo com os Estados Unidos agora. E quem não entender essa mudança vai ficar para trás. Olha só, vou contar uma história que parece ficção, mas é pura realidade. Imaginem um país que durante 80 anos foi praticamente o dono do mundo. Todo mundo queria fazer negócios com ele. Sua moeda era aceita em qualquer lugar do planeta e quando ele falava, o resto do mundo escutava. Agora imaginem esse mesmo país começando a tomar decisões tão ruins, tão desconectadas da realidade, que em poucos anos conseguiu afastar aliados históricos e abrir espaço para que outros ocupassem seu lugar. Não estou falando de uma invasão militar ou de uma guerra mundial. Eu estou falando de canetadas, de políticas econômicas mal pensadas e de uma arrogância que custou muito caro. O economista Richard Wolff já vinha alertando há anos e agora estamos vendo na prática. Os Estados Unidos estão perdendo a hegemonia mundial não por causa de inimigos externos, mas por escolhas internas completamente desastrosas. E aqui vai o primeiro gancho. Se você acha que isso não afeta a sua vida aqui no Brasil, você está completamente enganado, porque quando o gigante cambaleou, quem assumiu o controle? China, Rússia, Índia, os famosos BRICS, que incluem o Brasil. E isso está mudando completamente as regras do jogo global. Vamos começar pelo básico. Durante décadas, os Estados Unidos eram como aquele amigo rico da turma que sempre pagava a conta. Todo mundo queria estar do lado dele, fazer negócios com ele, usar sua moeda. O dólar era praticamente ouro líquido. Mas aí chegaram políticas como as do Trump, que prometiam América em primeiro, mas na prática foram América sozinha. Olhem só os números. As tarifas impostas pelo governo Trump não trouxeram as fábricas de volta como prometido. Na verdade, custaram cerca de 195 bilhões de dólares anuais em comércio perdido, segundo dados oficiais. E sabe o que é pior? Essas tarifas não atingiram só os inimigos. Países aliados, como Alemanha e Japão, também sofreram. E adivinha o que fizeram? Começaram a procurar outras parcerias. Enquanto isso, a China estava lá, construindo estradas, portos e ferrovias pelo mundo todo com o projeto da nova Rota da Seda. Não estava brigando com ninguém, não estava impondo tarifas, estava simplesmente oferecendo uma alternativa. E funciona, pessoal. Hoje, os BRICS representam 32% do PIB mundial, enquanto o G7 ficou para trás. Mas calma que fica pior. Vocês sabiam que a indústria americana vem desaparecendo há mais de 40 anos? Em 1979, eram 19,5 milhões de empregos na manufatura. Em 2025, menos de 13 milhões. Detroit, que já foi o coração da indústria automotiva mundial, hoje parece uma cidade fantasma. E as tarifas do Trump trouxeram de volta quantos empregos? Apenas 140 mil, uma gota no oceano. Sabe o que é a ironia? Enquanto os americanos brigavam entre si sobre quem trouxe as fábricas de volta, empresas americanas como Apple e Tesla estavam construindo suas maiores fábricas na China. Por quê? Porque lá as regras são claras, a infraestrutura funciona e o governo não muda as políticas a cada 4 anos. E aqui vai uma informação que vai chocar vocês. Vocês sabiam que o dólar, essa moeda que parecia indestrutível, perdeu 18% do seu valor contra o euro entre 2020 e 2025? 18%! E a dívida americana vai bater 122% do PIB até 2030. Para vocês terem uma ideia, isso é como se uma pessoa que ganha R$5.000 por mês tivesse uma dívida de R$6.100 todo mês. Os países do BRICS perceberam essa fraqueza e o que fizeram? Começaram a negociar entre eles sem usar o dólar. China e Brasil fazendo negócios em yuan e real. Rússia e Índia trocando petróleo por rúpias. O que parecia impensável há 10 anos, hoje é realidade. Mas não para por aí. Dentro dos Estados Unidos, a situação está caótica. Vocês sabem quanto da riqueza americana está concentrada no 1% mais rico? 32%. Enquanto isso, metade da população americana sobrevive com apenas 2% da riqueza total do país. É como se numa festa de 100 pessoas, uma pessoa ficasse com 32 fatias do bolo e 50 pessoas dividissem 2 fatias entre elas.
Os cortes de impostos do Trump, que eram para beneficiar a classe média, na realidade canalizaram 1,9 trilhão de dólares para os mais ricos. Enquanto isso, 11,6% dos americanos vivem da pobreza oficial e milhões estão sempre a uma conta médica de distância da falência. E sabe o que acontece quando um império perde influência econômica? Ele apela para a força. O orçamento militar americano em 2025 foi de 886 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, isso é mais que os próximos 10 países somados. Gastam quase 900 bilhões com guerra, mas apenas 80 bilhões com educação. A estratégia é simples. Se não consegue mais convencer, intimida. Mas aqui está o problema. Bombas não constroem confiança, não criam parcerias duradouras. Enquanto os americanos bombardeavam, a China construía hospitais na África, portos na América Latina, universidades na Ásia. E chegamos ao ponto crucial. Os BRICS não são perfeitos, longe disso, mas eles estão oferecendo uma alternativa ao modelo americano. E sabe qual é a diferença? Eles não chegam dizendo, façam como nós ou sofrerão as consequências. Eles chegam perguntando, o que vocês precisam e como podemos ajudar? Hoje, 43% do comércio mundial passa pelos países do BRICS. O novo Banco de Desenvolvimento deles já emprestou bilhões para projetos de infraestrutura sem impor as políticas de austeridade que o FMI americano sempre exigiu. Pessoal, eu não estou aqui fazendo propaganda de China ou Rússia, eu estou apenas mostrando os fatos. E os fatos dizem que enquanto os americanos brigavam sobre construir muros na fronteira, outros países estavam construindo pontes comerciais. A questão não é torcer contra os Estados Unidos. A questão é entender que o mundo está mudando, que novas potências estão surgindo e que quem não se adaptar a essa realidade vai ficar para trás. O Brasil, como parte dos BRICS, está numa posição privilegiada nessa transição, mas precisamos saber jogar nossas cartas, direito. Isso significa o quê para vocês, na prática? Significa que as oportunidades de investimento estão mudando. Significa que moedas como o yuan chinês vão ganhar importância. Significa que parcerias comerciais com países asiáticos e africanos vão crescer. Significa que depender apenas do mercado americano pode não ser mais a estratégia mais inteligente. Olha, eu não estou dizendo que os Estados Unidos vão desaparecer amanhã. Eles ainda são uma potência enorme. Mas o mundo unipolar, onde só existia uma voz dominante, esse mundo acabou. Agora temos um mundo multipolar, com várias potências disputando influência. E sabe o que é o mais interessante? Essa mudança pode ser boa para todo mundo. Competição saudável entre blocos econômicos pode significar melhores condições para países como o Brasil, mais opções de parceiros comerciais, mais diversificação de investimentos, menos dependência de uma única moeda. Mas aqui vai meu alerta final. Essa transição não vai ser suave. Vamos ver mais tensões comerciais, mais flutuações nas moedas, mais incertezas no mercado global. Quem se informar e se preparar vai sair ganhando. Quem ficar esperando que as coisas voltem ao normal de antes pode ter uma surpresa desagradável. Por isso que canais como esse são importantes. Não para vender uma narrativa, mas para mostrar os dados, os fatos, as tendências que a mídia tradicional às vezes não mostra por completo. Se você chegou até aqui, deixa um like no vídeo. Se discorda de algum ponto, comenta aí embaixo. Debate saudável é sempre bem-vindo. E se quer ficar por dentro dessas mudanças no cenário econômico global, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque uma coisa é certa, o mundo está mudando rápido demais para quem fica parado. E quem se informa primeiro, sai na frente. Nos vemos no próximo vídeo.